Fala pessoal, sou Ricardo Guntovich. A gente vai dar início aqui ao primeiro podcast da RG5. O que a gente organizou? A gente vai fazer uma série de podcasts com gente que tem ajudado os nossos clientes. Então, fornecedores eventualmente de outras áreas que a gente conheceu através dos clientes e que ajudam eles ou em publicidade, ou em direito, ou na parte trabalhista. E aqui no caso, a gente está com o Edson, da TaxMap, que é especialista em reforma tributária, entre outras coisas. Eu vou pedir um pouco para você contar da TaxMap, como é que você abriu, como é que foi essa ideia e você enveredou para esse lado de ser o super especialista e tem ajudado muitos dos nossos clientes aí na parte da reforma tributária. E depois vamos discutir um pouco as reformas, a reforma e os impactos que ela está tendo e vai ter nos setores, quem que deve se preocupar e tal. Então, se pudesse apresentar, Edson, claro. Obrigado aí por ter participado do primeiro aí com a gente. Obrigado aí, Ricardo, pelo convite. A parceria da RG5 é a parceria que a gente já tem de longa data. E um prazer para mim estar aqui, podendo falar um pouquinho da reforma, um pouquinho da nossa experiência com esse tipo de trabalho. E quem sabe a gente poder ajudar a tua plataforma de clientes aí no entendimento da reforma e os impactos que a reforma pode trazer para as empresas, né? E para a gente também como um todo. Uhum. Bom, eu já trabalho na área há 25 anos, né? Antes da TaxMap eu trabalhei em algumas empresas multinacionais, empresas brasileiras e multinacionais. Trabalhei em cargos na área tributária, em gestão, tanto no Brasil quanto a nível América Latina também. Depois de uns 16 anos trabalhando na indústria, eu e dois colegas decidimos constituir a TaxMap. Isso foi em 2014, a gente está fazendo 11 anos agora, e o foco da TaxMap sempre foi um trabalho mais voltado para planejamento tributário, consultoria tributária, compliance, e depois a gente começou a enveredar para tecnologia também. E mais recentemente a gente começou a montar um time também para aprofundar o conhecimento aí na reforma tributária e tentar ajudar nossos clientes com todas essas mudanças que estão por vir. Maravilha. A gente estava conversando um pouquinho antes que assim a reforma veio para simplificar, né? Certo. E até a gente falou, né? Tá vendo gringo vindo para o Brasil achando que o ambiente de negócio vai melhorar por conta da reforma e conseguir operar aqui você já está observando isso. O que ela de fato, para quando ela muda, queria entender assim para o nosso cliente que é o empresário normal, aquele fundador da empresa que trabalha com o contador, não tem a contabilidade interna, o que ela muda essencialmente, e depois a gente tenta destrinchar os setores mais impactados e quem está atrás dessa corrida e precisa sair correndo e procurar alguém para te ajudar, seja você ou quiser em outro, mas Sim, tem que procurar alguém. Claro. Então o que a reforma essencialmente muda? De todos aqueles tributos que a gente tem, do lucro real, lucro presumido, o que é a reforma tributária? Legal. Bom, tem várias perguntas aí, eu vou tentar fatiar um pouco as suas perguntas. Na verdade, a reforma traz grandes mudanças, mudanças impactantes, né? Assim, o objetivo da reforma inicial é trazer um processo de padronização, né? E transparência para os tributos no Brasil. Os tributos no Brasil hoje são bastante complexos, né? Então a gente tem o principal dor que a gente tem hoje é o ICMS, que é um tributo você tem 27 legislações diferentes. Então eu tive uma experiência de trabalhar num cargo América Latina, onde eu tinha no Brasil liderava uma equipe de 30, 40 pessoas, e na Argentina, na Colômbia e na Venezuela você tinha 5, 6 pessoas. E a grande diferença nisso aí era basicamente o IVA, que era o ICMS. Uhum. E com essa simplificação que está sendo buscada, né, com a reforma tributária, naturalmente vai trazer uma redução significativa a nível de custo para as empresas. Não significa que isso vai trazer uma redução tributária, muito pelo contrário. A expectativa da maioria das consultorias que eu tenho acompanhado e dos estudos que a gente tem feito nos clientes é de aumento de carga tributária, principalmente na área de serviços. Depois a gente vai Isso não é um consenso? detalhar Tem um gente pouco que mais. ainda tem dúvida? É porque tem ainda algumas alíquotas a serem definidas, tem uma questão de crédito que ainda precisa ser definida. Você ainda vai ter uma situação, assim, cada empresa vai ter uma avaliação diferente. Então você pega uma indústria bem formalizada, uma indústria de grande porte, esse cara toma muito crédito, ele vai aumentar a alíquota nominal dele, sei lá, para 27%, 28%, só que ele vai tomar crédito também na mesma proporção. Então a alíquota efetiva dele acaba que no final do dia não muda muito. Uhum. Quando você chega nas empresas de menor porte, vai voltando
Para empresa de lucro presumido, empresa de serviço, aí você começa a ter uma dificuldade maior, porque são empresas que não se apropriam de muitos créditos, tem muita mão de obra, então essa empresa vai acabar que no final do dia vai ter uma carga tributária maior. Então essa é a tendência. Alguns contribuintes tendo uma manutenção de carga tributária, da mesma forma que aconteceu numa reforma tributária que ocorreu em 2003 com o PIS e COFINS, foi feita uma reforma tributária grande lá atrás, na não cumulatividade do PIS e COFINS, e aconteceu esse movimento, né, de aumento de carga tributária para serviços e pequenas empresas e uma redução de carga tributária para as grandes empresas, por conta dessa questão da apropriação de crédito, é o que faz grande diferença. E agora, com a não cumulatividade plena, que é um dos princípios aí da reforma, que você vai poder tomar crédito de todas as notas que tiverem o imposto destacado, todo mundo vai ter que pagar da mesma forma, né? Pagar o imposto, ter o débito do imposto e ter o crédito do imposto. Então, se o cara aumenta a alíquota na hora de pagar, de ter o débito do imposto e não tem o crédito, ele vai ter um aumento de carga tributária efetiva naturalmente, tá? Só Entendi. para terminar a questão que você perguntou da visão externa, a gente tem algumas parcerias com empresas no exterior que estão fazendo um movimento de olhar para ativos no Brasil, comprando empresas no Brasil, já fazendo um movimento de se instalar aqui no Brasil, abrir filiais, porque o modelo de IVA global, o Brasil aderindo a esse modelo, a gente vai ter um processo mais padronizado e é mais fácil para essas empresas trazerem o conhecimento, a tecnologia que eles usam lá fora para o Brasil e aplicar isso aqui. Então, eles estão vendo que o Brasil não vai ficar tão complexo quanto está hoje. Sim. Então, isso é uma barreira que eles viam que já está começando a meio que desmistificar e estão vendo como uma oportunidade. Isso é uma visão interessante também. E quem paga o... Vai virar tudo IVA, o ICMS, PIS, COFINS, o que... Tá. A grande diferença. grande... Então, a grande mudança que você vai ter é o PIS e COFINS basicamente já é um único tributo, só tem nome diferente, arrecadado em guias diferentes, mas a base é a mesma, a alíquota muda um pouquinho, mas não tem grande diferença entre esses dois tributos, né? São duas contribuições federais. E você vai transformar isso numa única contribuição que vai se chamar CBS, além do IPI também, que é um tributo federal, que é o imposto que vai estar sendo consolidado na CBS. Então você vai ter um tributo federal, que é a CBS, que vai congregar os três federais, que é o PIS, COFINS e o IPI, e você vai ter um outro, que é o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS, que aí é a grande discussão, que foi necessário criar dois, que a gente chama de IVA dual, né? O modelo global é IVA e no Brasil virou IVA dual. Porque Já tropicalizamos. um IVA total, foi muito difícil aprovar isso no Congresso, né? Então não sairia. Imagina você convencer todos os estados em que você vai ter uma única arrecadação a nível federal para depois ter uma partilha. Até inclusive a forma de administração do tributo, os estados ainda vão ter poder sobre isso, né? Foi feito um comitê gestor que vai reunir líderes dos estados e dos municípios, que vai administrar o controle e arrecadação do IBS, que é o maior imposto que vai ser arrecadado no país, tá? E o outro é o CBS, que já era arrecadado pelo governo federal e vai continuar sendo. Então você vai ter duas administrações tributárias aí. Você tinha aí 5 tributos e agora você vai ter 3, né? Tá. Basicamente isso. E isso é basicamente para... 3 porque eu falei da CBS, do IBS, tem um outro bicho aí, que é o IS, tá? Que tem mais ou menos a mesma natureza do IPI, agora com o IBS você vai ter a não cumulatividade, mas alguns produtos que vão ser taxados pelo IS vão gerar um custo adicional para as empresas no meio da indústria, né? Que são varejo, distribuição, empresas que fazem consumo de produtos ali, por exemplo, bebidas açucaradas, derivados de petróleo, você vai ter a incidência do IS, que é um tributo novo que foi criado aí. E esses tributos vão ser para quem está hoje no lucro. Vai continuar essa história de lucro presumido, lucro real e Simples Nacional. E simples, quer dizer, porque quem era lucro presumido se importava menos até com a contabilidade, que, né, já pagava ali na receita e ok. E simples então nem se fale. Para esse cara que está no lucro presumido e no simples, o que muda desse... Tudo. Tá. O pessoal já está assustado, que é a maioria dos nossos clientes aqui. O imposto de renda, você não vai ter nenhuma mudança agora, né? Então a gente está falando da reforma tributária do consumo, que são os tributos que incidem no consumo, né? Que a gente tem aí hoje o PIS, COFINS, o ICMS, aí você tem o IPI, tem o ISS, né? Que agora você vai ter uma transformação aí para IBS, CBS e IS.
não vai ter impacto em relação ao imposto de renda. Então, a sistemática de tributação do imposto de renda, lucro real, lucro presumido e simples continua. E qual é a mudança significativa? Quando você mudava de regime tributário do imposto de renda, você tinha uma mudança na apuração dos tributos indiretos, que são esses tributos sobre o consumo, ICMS, PIS e COFINS. Por exemplo, você estava no lucro real, você pagava o PIS e COFINS pela não cumulatividade, debitava 9,25 e creditava sobre os seus insumos 9,25. Quando você ia para uma empresa do lucro presumido, esse cara já pagava 3,65 sobre o faturamento e não se apropriava de crédito. Então ele tinha uma apuração simplificada. O dia a dia dele era muito mais tranquilo. Além dele pagar o imposto de renda também, sobre uma margem presumida do imposto de renda, ele pagava por uma alíquota menor o PIS e COFINS. Quando você ia para o Simples Nacional, o Simples Nacional não mudou. O Simples Nacional continua, aquelas alíquotas lá, aquelas faixas, anexos, não mudou nada. Qual é a grande mudança do Simples Nacional em relação à reforma tributária? Essa tratativa do IVA, ela vai poder ser aplicada também no Simples Nacional. Antes você não tinha isso. Então, você vai ter uma regra de não cumulatividade plena para a empresa que fatura 1 bilhão, o cara vai debitar o imposto, sei lá, 28%, vai creditar 28%. A empresa do lucro presumido, a mesma coisa, vai debitar 28% e vai creditar 28%. A empresa do Simples Nacional, ela tem a opção de aderir ao IVA ou não. Então, essa está sendo a grande problemática para o Simples Nacional. Mas o que você tá. Num gancho aí que você falou, Sim. o cara que é do lucro presumido, que aparentemente hoje tinha uma vida bem tranquila, para esse cara vai piorar, pelo que eu entendi. Vai piorar demais, vai piorar muito, porque... Quer dizer, a média melhorou para todo mundo, mas esse cara especificamente do lucro presumido vai eu acho que na média não melhorou para todo mundo, tá? Eu acho que na média vai piorar. Tá. Você vai ter algumas indústrias grandes que vão poder talvez ter uma carga tributária efetiva menor ou igual a que tem hoje, tá? Algumas podem ter uma carga tributária um pouco melhor, mas na maioria dos casos você vai ter um aumento de carga tributária. Você pega uma empresa do lucro presumido, que hoje ela paga 3,65 sobre o faturamento, ela vai pagar mais, sei lá, 3,65 de PIS e COFINS e paga lá o ICMS de 18% em São Paulo, por exemplo, né? Então ela vai pagar debitar uma alíquota de 28%, vai sair ali de 18 com 3,600 e 22% vai para 28% de débito, que a tributação você tem o débito sobre as vendas e os créditos sobre as entradas, né? Sobre as compras e insumos. E ele vai tomar crédito sobre o quê? Aí você tem que analisar, o cara vai ter que mudar a contabilidade dele, fazer uma análise daquilo que ele pode tomar crédito, daquilo que ele não pode tomar crédito. Tem uma questão de bem de consumo pessoal que já tem uma zona cinza aí na reforma tributária que está sendo bastante discutida, de questões de itens que não vão poder ser creditados. Mas esse é o principal trabalho da empresa, fazer essa análise daquilo que ele vai poder tomar crédito, que ele não vai poder, para calcular essa carga tributária efetiva. Então, por exemplo, você tem uma empresa de restaurante, uma empresa de serviço que tem muita informalidade, contrata mão de obra sem nota, ou de repente uma empresa ali, um MEI, uma empresa que não está muito organizada, muito estruturada, ou até do Simples Nacional, ele vai ter dificuldade de ter crédito frente a um débito que ele vai ter de 28%. Então esse cara... Ele vai perder dinheiro na virada. Esse cara vai ter um momento de carga tributária naturalmente. Isso vira duas perguntas. Primeiro, quando vira? Puta, é tanta pergunta. Transição. Quando que é a transição? E se eu for perguntar para a maioria dos meus clientes, eles vão falar, o meu contador tá vendo isso aí já. Sim. Como eu posso garantir, ou o meu cliente está escutando lá, né, que ele fala, meu contador tá vendo, mas é um negócio que ele não entende, como é que ele pode garantir que o contador realmente está vendo e que está preparado para essa mudança, e quando virar a chave mesmo, ele não ter surpresa que está pagando mais, quer dizer, entrou tarde aí na... Boa pergunta. Assim, eu sou contador, né? Sou especializado em finanças, já trabalho na área tributária há 25 anos. Quem trabalha na área tributária e faz contabilidade de empresa não é tributarista. O cara faz a área tributária ali da empresa de uma forma recorrente, muito simples, e dificilmente está conseguindo acompanhar todas essas mudanças que a reforma tributária está trazendo. A gente tem alguns parceiros na área de contabilidade que a gente está assessorando as empresas da contabilidade para entender os impactos da reforma tributária. Porque o cara está no dia a dia dele ali fazendo a contabilidade das empresas, como é que o cara vai entender a reforma tributária, vai assumir o risco de orientar a empresa em relação a impactos da reforma tributária?
O que eu tenho visto é as empresas buscando conhecimento específico na área tributária para poder fazer essa Independente do avaliação. tamanho. Porque a empresa, imagina o cara. Independente do tamanho. Hoje Independente do o tamanho. cara precisa vender, né, o empresário vai precisar expandir, vender, abrir frentes comerciais. Então, parar para saber de reforma tributária, o cara não vai conseguir. Exatamente, o cara está fazendo o dia a dia, o cara não consegue parar. E outra, o importante é entender o que o mercado está fazendo. Então, ao contratar uma empresa de consultoria, ele vai trazer o conhecimento da empresa, não só aprofundar a reforma no negócio dele, mas vai também trazer a expertise que essa empresa vai trazer de outros negócios, outras discussões que podem estar acontecendo em outro negócio, em outra operação, que podem beneficiar o negócio dele, entendeu? Então, o que a gente recomenda é que as empresas acelerem esse processo de buscar educação, conhecimento da reforma, para entender o tamanho da reforma e, passo seguinte, poder avaliar esse impacto que a reforma vai trazer no negócio dele. E depois tratar de implementar o plano de ação que vai ser necessário, cada empresa vai ter um plano de ação diferente. E esse plano de ação, a transição precisa ser para quando? Quer dizer? Então, em termos de cronograma, né, ano de 26, começa um processo piloto, o primeiro ano de transição da CBS, que é o antigo PIS e COFINS, que vai entrar em vigor em janeiro de 27, então o ano de 26 vai ser um ano teste. Você fala, pô, não tem nada para fazer? Tem. No ano de 1º de janeiro de 26, as empresas já têm que emitir nota fiscal com os parâmetros estabelecidos para o novo tributo. Então você vai ter na nota lá o ICMS, o PIS e COFINS, o IPI, vai ter que ter o IE, se tiver o IS, se tiver o IS nesse caso não vai ter. A CBS e o IBS destacado com uma alíquota mínima de 0,9 para o IBS, 0,10 para... Só para começar a entrar. Só para entrar num processo de teste ali, para as empresas irem se Então vai adaptando. aumentar a carga, né? Então, aí vai ter um ajuste de preço aí, que na verdade as empresas devem adicionar esse 1% de imposto e reduzir o pricing dela em 1% para não ter aumento. Por quê? Esse 1% não vai ser pago, ele vai ser abatido do PIS e COFINS. Então não vai ter pagamento, é basicamente um destaque para você. Se ela não fizer isso, ela está ilegal. Ela já está irregular. Irregular. Ilegal é muito pesado, Tá. mas já está irregular. Então as empresas já deveriam estar se adaptando hoje, tá? Para isso. Então esse é um problema que eu acho importante, que é o principal problema hoje, que as empresas precisam cuidar, mas eu diria que são que a área operacional da empresa deveria estar olhando para isso, né? A área contábil, a área fiscal, o contador externo, o sistema que ele utiliza, ele já deveria estar trabalhando numa versão nova com esses parâmetros. É o que está acontecendo nas empresas. Os grandes ERPs já estão trazendo novas versões, considerando notas técnicas. Que tipo de empresa você atende mais lá? Das maiores? Porque me parece que assim, as grandonas estão se refazendo e as menores, pequenas e médias, eu vou falar do faturamento que a gente atende aqui, que é de 10 a 300 milhões, tá deixando para o último dia. Quer dizer, você sente isso? Sim. Até as grandes, a gente ainda vê empresas grandes ainda buscando agora, contratando, pedindo cotação. A gente está participando do bid de uma empresa de mais de 1 bilhão de faturamento, que agora está contratando empresa para fazer a análise dos impactos da reforma tributária, tá? Mas eu diria que as maiores empresas acima de 1 bilhão de faturamento que a gente atende já estão ali trabalhando na avaliação de impacto para poder trabalhar plano de ação, tá? Então, assim, essa parte de educação, de conscientização, elas já passaram por essa etapa. Quando a gente fala de empresa de até 15 milhões, que são as empresas que a gente considera pequenas, e de 15 milhões até 100, até 200 milhões, essas empresas é que a gente percebe que elas estão com conhecimento zero e não estão muito preocupadas, ou pelo menos não nos buscaram ainda, ou a gente está fazendo um movimento de procurar essas empresas. Acho que são as empresas que vão ser mais afetadas e são as empresas que têm menos conhecimento, porque normalmente essas empresas não têm uma estrutura tributária. Não tem um gerente tributário, ali tem um analista, a contabilidade é terceirizada, então essas empresas vão ter mais dificuldade ainda. Esse tipo de empresa, que a gente atende muito aqui, às vezes não fechou o resultado da rede de 2024 ainda. A gente vê isso, estava numa empresa essa semana com essa questão. Então, você não vê, eu não sei você, mas eu imagino que quem procura mais seja até o financeiro do que o dono da empresa parar para falar, putz, deixa eu entender de reforma, né? Porque no final, reforma, depois eu contrato alguém que vai me ajudar. Não, e o que eu estava te falando, né? Voltando lá na pergunta anterior, a área operacional da empresa, o financeiro, do contador para baixo ali, é que tem que lidar com essas demandas aí de requerimentos legais, compliance fiscal,
para poder não ser penalizada a partir de janeiro com a entrada em vigor aí do período de transição. Agora, os decisores das empresas têm a necessidade de conhecer isso aqui, porque isso, no final do dia, vai mudar muito o negócio dele. Então, se o cara vai ter um aumento de carga tributária de 10%, 15% no preço dele, tem segmentos que o cara não consegue repassar. Então ele tem que mudar, pensar num planejamento que ele possa fazer uma reestruturação tributária, reduzir a massa salarial, contratar uma empresa terceirizada de alguma forma. Dentro do próprio negócio dele, às vezes é possível fazer um rearranjo, né, um redesenho da operação que ele possa perder menos ou ser mais competitivo. Então, são análises... Tem algum setor que você já estudou e que você, para algum cliente, você falou, puta, esse cara aqui ferrou, isso vai mudar totalmente a precificação? Ah, com certeza. Empresas empresa de serviço, por exemplo. Você pega a empresa como a sua, como a nossa, que trabalha com basicamente serviços e OPEX ali muito pouco. A gente vai ter que destacar aí no lucro presumido Escritório de advocacia, todas essas empresas de consultoria de profissionais liberais aí, a gente vai ter uma carga tributária aumentada. Até por isso, durante a discussão da reforma, foi feita uma discussão grande lá e conseguiram uma redução importante ali de 30% a 40% da alíquota para que não tivesse grandes impactos, mas ainda assim essas empresas terão um impacto grande, tá? Porque você tem muita mão de obra, não toma crédito, a sua alíquota que era de 3,65 com 5% de 8%, ela, ao invés de ir para 28%, ela vai para 20%. Então você já está falando de sair de 8,65, falando de PIS, COFINS e ISS, para... Fora o resto, né? Mas aí, sem falar de previdenciário, imposto de renda, só falando... Fazer a consultoria nossa aqui. A gente paga, sei lá, uns 20% na cabeça. Pelo menos é isso. Aí depende da forma de tributação, porque tem imposto de renda também. Estou falando só dos tributos sobre consumo, né? Que você tem o PIS, COFINS e o ISS, que são os tributos que nós estamos afetados. Somos afetados ali quando a gente presta um serviço. São os tributos indiretos, né? Então você paga ali 5% de ISS com 3,65% de PIS, COFINS, dá 8,65%. E aí você vai para uma carga tributária de uma alíquota de 8,65%, que você não toma crédito, você vai para uma situação de 20%, com tomada de crédito. Só que você tem crédito o quê? Aluguel, energia elétrica, algum serviço terceirizado, mas o grosso que é a mão de obra você não vai poder tomar crédito. Ainda assim, vai ter um aumento importante de carga tributária efetiva. Estamos ferrados. Sim, com certeza. Para a gente vai aumentar quanto, você acha? Essa conta aí que eu estou te falando é mais ou menos a conta que a gente vai ter que fazer. Sair de uma alíquota hoje de 8,65 de tributos indiretos para uma conta de aproximadamente 20%, com crédito, 12%. Vamos falar de uma alíquota nominal de 20% com redução, que você aplicando alguns créditos consiga reduzir no máximo para 15%. Você está dobrando a tua carga tributária, de 8,65 para 15% praticamente. E não tem o que fazer. E não tem muito o que fazer. Caramba, hein? Não tem muito o que fazer. Essa aí foi chato descobrir no podcast. Desculpa, mas eu também estou sofrendo com isso. Então, escritório de advocacia... Mas tem alguma coisa que faça, óbvio, dentro da lei? Porque é absurdo. Você vai aumentar, você vai pegar escritório de advocacia e vai dobrar? Cara, vai ter um aumento generalizado em cadeia dos preços, né? Então, como você está falando que a carga tributária ela é não cumulativa, então ela já nasce com uma cumulatividade, porque você tem o débito sobre as suas receitas dobrado e você não tem crédito sobre mão de obra. Então você não tem uma não cumulatividade perfeita, plena, como eles estão buscando, entendeu? Então uma mudança assim que eu acho que a pior coisa da reforma é essa, você ficar limitado a não tomar os créditos sobre determinadas despesas que a empresa tem. Poderia permitir um crédito presumido sobre a mão de obra, por exemplo, entendeu? Mas isso está sob avaliação? Nem... Não, isso é o que já está no radar, o que já está na lei complementar, o que está regulamentado. Naturalmente, podem ocorrer mudanças aí ao longo dos anos, pleiteando esse tipo de crédito. Já tem movimento de escritório de advocacia pensando em ações judiciais para poder discutir essa irregularidade. Tem alguém defendendo a gente? Essa inconstitucionalidade de não apropriação de crédito, a não cumulatividade, de falta de isonomia, né? Porque você tem um setor de grandes empresas que vai poder tomar crédito a maioria dos custos deles, e onde a mão de obra não é tão representativa quanto é para uma empresa menor. Você pega, dobrando, coloco aí arquiteto, agência de publicidade,
advocacia, consultoria, Contabilidade. contabilidade, vai dobrar. Ainda vão colocar os 10% para mais no dividendo, dependendo da sua renda. Que aí tem Que uma é outra outra. discussão da reforma sobre o lucro que tá sendo discutida No também. final, a classe de serviço é a pior, mais mal impactada, quer dizer, o que vai sofrer mais. É a que mais gera receita para o governo, né, que são as pequenas e médias empresas, são as que vão ser mais impactadas com a Nossa, reforma vai tributária. dobrar essa. E ainda tem o grande problema do Simples Nacional, que hoje você tem milhares de empresas no Simples Nacional que elas estão sendo mal vistas na reforma para as grandes empresas. Por quê? Hoje você contrata de uma empresa do Simples Nacional, você não toma grandes créditos ali em relação ao ICMS, porque tem um crédito muito limitado. Só que você, em relação ao PIS e COFINS, você, independente do que a empresa paga de PIS e COFINS dentro da alíquota consolidada dele, você toma um crédito de 9,25. E na regra nova, o IVA indo aí para 27%, 28%, e se esse cara não tiver sujeito ao IVA, você vai chegar, ó, eu quero te contratar, mas você vai ter que destacar o IVA para mim. E aí o cliente do Simples Nacional ele vai ser obrigado ou não a aderir ao regime do IVA. Quando ele aderir ao regime do IVA, ele vai aumentar o preço dele na proporção do IVA. Então o cara que está comprando vai falar, não, mas você está aumentando o imposto cheio, você tem que abater algum crédito aí. Então vai ter uma discussão comercial pesada que as empresas grandes podem simplesmente mudar o perfil de aquisição de insumos e bens, falar, daqui para frente eu não quero mais empresa do Simples Nacional, vamos focar nas empresas de lucro presumido, de lucro real, que tenha o IVA destacado, já tenha crédito, isso vai trazer um custo melhor para mim. Mesmo que a empresa do Simples Nacional, ao não colocar o IVA, tenha um custo como está hoje, sem geração de crédito para ele, vai estar sendo criado um processo no mercado de discriminação de um fornecedor no Simples Nacional, pelo fato de achar que esses caras vão trazer um malefício para o teu negócio. Então, esse é um grande problema Posso que colocar como título do podcast, por que não comemorar a reforma tributária? tem vários aspectos aí, entendeu? Tem vários aspectos para não comemorar. E assim, a gente atende muito de serviço, né? Escritório de advocacia a gente tem como cliente. Arquitetura temos 3 clientes. Agência de publicidade, algumas. Essa turma, na verdade, teria que refazer seus cálculos para ver se a empresa está viável Com a certeza. partir de 2027. Né? Então, aí voltando lá atrás, quando você falou da questão do cronograma, 26 é o período teste da IBE, da CBS, 27 acaba o PIS e COFINS e entra em vigor a CBS, né? Não se fala mais em PIS e COFINS, e a partir de 27, 28, se eu não me engano, começa a transição do IBS, que é o novo ICMS. Começa em 28 e vai até 33, e você vai ter uma alíquota gradativa durante esse período de transição. Então você vai aumentando o percentual do IBS e reduzindo o percentual do ICMS, até que em 33 o ICMS acaba, deixa de existir. É um período longo de transição, ele tem duas visões, né? Ele é ruim porque a empresa vai ter que carregar um custo aí de 5 anos, 6 anos Dobrado. de transição, de custo, porque o contador vai ter que estar lidando, a equipe vai ter que estar lidando com o cenário atual e o novo cenário com os novos tributos. Então isso tem empresas aí, grandes empresas, montando uma estrutura complementar para lidar com os novos tributos e uma outra que vai seguir tocando a vida com os tributos atuais. Então, essa é a parte ruim. A parte boa é que você vai ter um tempo para ir se adaptando, né? Não vai ser uma virada de chave de uma hora para outra. Então eu acho Na que verdade, é até dá importante ter esse período também de transição, entendeu? Eu acho que isso é positivo. esse período pode também dar uma falsa esperança, não sei se é correto, mas dá uma falsa esperança para o empresário que alguma coisa vai ser mudada, porque está tão ruim para o setor de serviço. Então, tudo pode mudar, né? O ambiente político pode mudar, você tem um novo governo entrando, vão ter que ver qual é a influência que o governo vai ter, se vai manter o mesmo, se vai ter poder de barganha para poder fazer uma modificação importante para esse setor, né, que vai ser prejudicado. Assim, no papel, você está vendo muitas empresas que vão ser prejudicadas ou vão ter a carga tributária onerada. Não, o cara que tem um serviço, desculpa te interromper, Sim. com margem de. Já estou tomando o meu caso aqui como. Né, se o cara tem uma margem de 10, 15%, vai ser comida metade da margem de lucro no. E aí
você vai ter uma queda de braço com teus clientes, né, para poder repassar uma parte desse custo no teu preço de serviço, na tua hora, da mesma forma que qualquer outro prestador vai tentar fazer. Então você vai ver quem é que vai ter aquela queda de braço, de negociação de preço. E isso tudo vai acumulando, vai aumentando os custos de quem compra, esse cara vai repassando e no final do dia os Não, produtos vai que ter um vão ser produto. consumidos estão sendo onerados em função do aumento em cascata da cadeia produtiva como um todo. Entendi. Entendeu? E em relação a ERP e o operacional da empresa, o cara vai ter que ter essa duplicidade até 2033? Sim. Na verdade, você está inserindo novos tributos, né? Você vai conviver agora com novos tributos a partir de janeiro de 26, e isso só vai acabar em janeiro de 34. Então, nesse período, você está criando novos tributos. Então, a tua contabilidade vai conviver com mais 2 tributos. Você tinha PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Agora você vai inserir mais 2, que é o IBS e a CBS. Então, são mais 2 tributos para a empresa administrar, em cálculo, pagamento, que é um negócio importante para a gente falar também, que é o split payment, que é uma novidade aí que veio na reforma tributária, que está gerando uma polêmica muito grande também. Então, assim, é isso aí. Você Explica o vai split aumentar. payment, boa. Bom, split payments é uma metodologia de pagamento que foi instituída na regulamentação da reforma, que ela visa uma simplificação na forma de arrecadar o tributo, onde você, quando pagar um fornecedor, você, ao pagar a nota fiscal, é como se fosse uma retenção na fonte. O cara te emite uma nota de 125, você vai fazer um Pix para ele de 100 e vai fazer um Pix de 25 para o governo. Antes, como é que você fazia? Você faria um Pix para ele de 125, pegava a nota e tomava o crédito daquela nota. Só que isso não vai acontecer mais. Você já vai pagar o imposto para o governo. Ao pagar o imposto para o governo, você também tem direito ao crédito daquele imposto, porque se for um serviço, vamos pensar numa indústria, né, que compra uma farinha para fazer um macarrão, é uma empresa de alimentos. Então compra lá a farinha, hoje ela pega a nota fiscal, paga a nota fiscal de 125, ela paga 125 e se credita de 25 calculado sobre aquela nota, que é o imposto que está calculado ali. Agora ela pega a nota fiscal, paga 100 para o fornecedor e paga 25 para o governo na cabeça. Tá? Entendi. E você, quando vender o macarrão, você faz a mesma coisa, emitiu a nota. Quando você vender para o supermercado e ele te pagar a nota, ele só vai te pagar 100. E ele vai reter os 25 e vai pagar numa mesma transação. Aí tem toda uma questão de meio de pagamento que vai... Isso Não, também. calma, aí tem uma questão de implementação. Só estou te mostrando aqui o que está... Te falar um pouquinho de como deve funcionar. O sonho, né, do governo é isso funcionando com a reforma tributária. Depois eu volto para falar da questão operacional. Então, isso, qual o grande impacto disso para as empresas? O que acontecia hoje? Você emitia uma nota fiscal de 125, o teu cliente, quando te pagava, ele te pagava 125. E você só pagava esse imposto 45 dias depois. Se você emitir uma nota hoje e o cara te pagar em uma semana, você só paga esse imposto dia 25 do mês que vem, de outubro, né? Agora, com essa regra do split payment, você emite a nota, se ele te pagar amanhã você já pagou o imposto. Qual o impacto disso? Fluxo de caixa, que é o que vocês fazem muito bem aqui. Então você vai ter um trabalho grande de orientar as empresas com essa questão do ciclo de pagamento, necessidade de capital de giro, isso vai impactar muito. Então o cara tinha 45 dias de giro com aquele imposto que ele só pagaria lá na frente, ele vai pagar agora na cabeça. Independente do setor, principalmente setor de industrial, né? Então, aí voltando para a questão operacional da entrada em vigor disso, o que acontece? Você está previsto lá 3 métodos de tomada do crédito. Um é o básico que já existe hoje, você compra mercadoria, toma o crédito, desculpa, sobre o valor da nota fiscal que você, de face, que você comprou. Esse é o método tradicional. Você tem uma possibilidade que é pagar em nome do teu vendedor. Então você recebe a nota fiscal e recolhe o tributo em nome dele, faz uma retenção e um pagamento, que é uma forma de você pagar também. E a terceira é o split payment, que é uma metodologia toda automatizada que o Banco Central tá desenvolvendo junto com o SERPRO. Tem vários órgãos bancários envolvidos nesse processo para fazer isso rodar com a entrada da reforma tributária. Então, assim, tem um projeto piloto acontecendo com várias empresas envolvidas.
para que em 2027 alguns setores já comecem a funcionar dentro do split payment. A ideia deles é colocar as grandes indústrias que já estão bancarizadas, que usam cartão de crédito, que já tem o sistema operacional bancário já funcionando de uma forma mais eficiente. Então a ideia é que essas empresas do setor B2B aí, que segue segmento B2B, sejam mais sejam priorizadas, é onde está a maior parte do giro do dinheiro, né? E as menores talvez utilizem os outros métodos, que é a apropriação do crédito sobre a nota, o pagamento por conta e ordem, que são outras metodologias. Um dia vai acabar essa história do crédito e vai virar tudo split Tudo payment. split é o que É o está plano. previsto lá, é o plano. Tá? Entendi. E, bom, a gente falou do setor de serviço, que é o pior, né, mais possivelmente mal impactado pela reforma. Algum setor que você fala, putz, esse setor vai ter que refazer as contas, mas o negócio é bom, vai melhorar. Cara, se você falar de serviços, restaurantes, algumas indústrias que operam com muita mão de obra e prestadores de serviços de pequeno porte, que, sei lá, são MEI e tudo mais, esses certamente serão prejudicados porque eles não vão dar condição para essas empresas tomarem créditos. Esse é o grande problema. Essas são as empresas mais impactadas. Restaurante até que sim, né? Porque compra insumo. Você tem insumo, mas tem bastante mão de obra. Mas quando ele compra insumo, aí você vai ter também fornecedores do Simples Nacional, aí tem aquela discussão do Simples Nacional que a gente falou. Tá? Então, se você compra de empresas muito grandes, ok, aí você vai ter notas fiscais dos grandes produtos que você consome, você vai ter uma possibilidade maior de apropriação de crédito. Mas serviços, indústria de pequeno porte, é onde você vai ter grandes problemas. O varejo, distribuição, eu diria que esse setor não vai ser tão impactado, porque tudo que ele vende é o que ele compra, ele vai tomar crédito e débito, você tem uma margem ali menor, então no cálculo final é importante que você avalie se você vai ter de fato um aumento de carga tributária efetiva, né? Se você vai aumentar a alíquota nominal e os créditos, o perfil de crédito não mudou, você vai ter um aumento de carga tributária natural, entendeu? Então, assim, cada empresa precisa fazer essa análise. Então, não dá para responder assim de bate-pronto. Empresa A e empresa B. Às vezes, do mesmo segmento, você vai ter uma empresa que pode ter uma conta positiva e a mesma empresa do mesmo segmento tem um perfil diferente, vai te dar uma conta diferente, vai te dar um resultado diferente. Por exemplo, empresas que hoje estão muito estruturadas com incentivos fiscais. Cara, essas empresas vão ter que redesenhar o negócio delas. Então, hoje você tem uma empresa que opera no Espírito Santo, que tem um incentivo fiscal, em Santa Catarina, que tem um incentivo fiscal interessante também. O modelo de negócio vai mudar completamente. Você não tem Isso exatamente. Tudo que foi armado nesse, faz por Itajaí, não sei o quê. Isso aí, ao longo de 2026 até 2033, ele vai ser encerrado. A ideia é que entrou em vigor o IBS em 2027, 2028. Até os benefícios estaduais. Todos vão ser desmantelados. Porque uma das coisas que está por trás da reforma é acabar com a guerra fiscal, né? Então hoje você tem um problema concorrencial grande, né? Você está aqui, compra um celular aqui na esquina, entra na internet aqui, o cara te manda o celular do Espírito Santo, que é do lado, não tem substituição tributária, o cara tem um crédito tributário lá no estado, a mercadoria chega aqui com uma vantagem competitiva aqui de 10, 15, até 20% em relação ao cara que está vendendo aqui na porta. Então, assim, isso é um ganho de competitividade enorme que vai ter uma neutralidade maior. Você eliminando esses benefícios, o cara vai deixar. O cara está em São Paulo, fabrica aqui, manda para o Espírito Santo e vende de lá para cá. Sim. Ele tem um custo de logística. Isso vai vindo novos, teoricamente, vai acabar. E substituindo o antigo. Vai acabar. E acaba essa questão dos incentivos fiscais. Né, última pergunta, até para a gente dar um norte, porque eu acho que a gente falou muito da reforma, até assusta para quem está de fora, fala, caramba, isso aí vai mudar. 2026 já começa a obrigação. Sim. Tenho falado com muito cliente que fala, não, isso aí eu só vou ver lá final de 2026, agora é só teste, talvez mude e tal. Então, pelo que você falou, já não é... Talvez mude, mas já começaria... Tem que trabalhar com a realidade que a gente trabalhar com a realidade. É o que está valendo na legislação. E como é que funciona o teu trabalho? Porque, né, vamos supor que eu seja... tô assistindo lá, sou a empresa. Tá bom, mas e aí, o que eu faço? O que você faz de trabalho, né? Ele te procura e fala, beleza, eu tenho essa empresa aqui, é uma agência de publicidade, fatura 30 milhões, ou tenho essa rede de varejo com 30 lojas. Edson,
E aí, me ajuda aqui. O que é o teu trabalho? Um Sim, diagnóstico? né? Legal. É um plano de transição? Você faz a contabilidade também? O Tá. que você vai ajudar? Como é que é o que você implementa isso aí? É o modelo que a gente montou, né? A gente fez alguns trabalhos para algumas empresas de grande porte, trabalhos específicos, e a gente começou a direcionar o nosso foco para as empresas médias e pequenas. E a gente montou um pacote, né? Pacote de reforma tributária, que o primeiro pilar a parte de conscientização da reforma tributária. A gente estabeleceu um número de treinamentos e reuniões que a gente vai dar para a área fiscal da empresa, para a contabilidade e para os executivos da empresa, para que eles entendam a reforma tributária, conheçam o que está por trás, não só aquilo que está impactando o negócio dele, mas de uma forma geral, para que eles tenham ali um trabalho de educação bem forte ali da reforma. A gente vai elaborar manuais, apresentações, que nessa fase é um trabalho realmente de educação, de conscientização, para o cara entender o que a reforma traz e o que pode acontecer, o que pode gerar de impacto no negócio dele. E não para por aí, né? E aí a segunda etapa é fazer o diagnóstico. Primeiro a gente passa a informação, transmite ali o conhecimento para os gestores, para a contabilidade, para todo mundo. Depois tem que se fazer o trabalho de campo, pegar a situação fiscal da empresa hoje, fazer um comparativo com o cenário, desculpa, o futuro, né, com um período de transição, não só 26, mas 27, 28 até 33, fazer essas contas e sinalizar para o empresário quais são os impactos que isso está gerando para ele, principalmente em carga tributária. Esse seu trabalho demora quanto tempo? Ou depende da empresa? A gente tem feito esse trabalho em 20, 30 dias. Então, o último dia para alguém te procurar é 30 de novembro. O ideal é que a gente vai ter umas sessões de treinamento, né? Sei lá, a empresa vai fazer 2, 3 rodadas de treinamento, que a gente faz ali em 2 semanas. Em paralelo, a gente tem uma equipe. Se ele contratar as 2 etapas, a gente já fecha um pacote para fazer o trabalho de conscientização e diagnóstico. Ou se ele quiser fazer o diagnóstico e falar, não, estou confortável, eu vou correr atrás aqui internamente, vou fazer as contas e vou resolver, para por aí. Agora, se ele quiser fazer o diagnóstico, a gente vai receber a documentação fiscal da empresa e a gente tem uma plataforma que a gente desenvolveu com um parceiro que a gente faz todo o cálculo entre o cenário atual e o cenário futuro, trazendo para ele todos os impactos na reforma tributária, em compra e venda, carga tributária, incentivo fiscal, crédito tributário, saldo credor, como é que vai ser compensação. Então, tem uma série de indicadores que a gente construiu Se ele que vai falar, gerar para ele um toca aí minha diagnóstico. contabilidade, você toca também? Não, esse trabalho a gente não faz. Aí a Tá. gente tem alguns parceiros que a gente indica para fazer a contabilidade. O nosso trabalho se encerra assim, é a parte de conscientização, fazer o diagnóstico, avaliação de impacto, apresentar o plano de ação e dar um suporte no plano de ação para o cliente, né? Vamos fazer um estudo de precificação, avaliar o portfólio, ver o que vai ficar com a margem melhor, a margem pior, olhar os contratos. Tem empresa que trabalha contrato, tem que fazer uma revisão de contrato, ver se tem cláusula de repasse, discutir com contratantes. Então tem um trabalho grande para fazer também, E não é só até o para nos diagnóstico. próximos, né? Já colocar repasse. Estabeleceu os markups para ele, fala, cara, você tem aqui uma margem de negociação que você vai ter que ter com o teu fornecedor. Você tem alguns créditos que você vai poder tomar, você vai ter um aumento de carga tributária que você vai ter que trabalhar isso aqui em termos de preço. Então, você estabelecer esses parâmetros para o cliente poder tomar decisão. Então, se o cara demora a fazer isso, ele vai ter problema, porque outras empresas, concorrência dele, vão estar fazendo, as empresas maiores vão estar já mais antenadas e se anteciparam às mudanças, e ele pode ter um problema concorrencial e perder mercado. Maravilha. Olha, deu um super dica. Vamos encerrando aqui o podcast, né? Mas acho que o mais importante é você que tem uma empresa, principalmente na área de serviços, aqui descobrindo, ela pode não estar viável no sistema que vai virar, né, a partir de 2026 até 2033. Então, se ela não tiver viável, já é legal descobrir agora, porque por enquanto tá, e começar a repassar esses preços. Então, agradeço, Edson. Foi uma aula aqui de reforma tributária. Acho que 1 hora é pouco, né? Mas eu acho que a lição para tirar é minuto, né? Refaça suas contas pode ser com o Edson, pode ser com quem que seja. Com certeza. Refaça suas contas, vá atrás, porque isso aí vai mudar e vai impactar diretamente a tua margem de lucro. Se tua margem de lucro hoje tem uma gordura, tudo bem, mas vai ser impactada. Se não tem gordura, pior ainda, precisamos pensar como é que refaz o negócio com o novo cenário.
Então, obrigado, até o próximo podcast. Obrigado, Edson. Obrigado aí, Ricardo, pelo convite. A gente fica à disposição aí, se precisar de algum apoio. E foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco aí daquilo que a gente já sabe da reforma e espero voltar outras vezes. Obrigado aí pela Boa. oportunidade.